Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, né? Na medida do possível, nessa situação que o planeta está vivendo, que a gente jamais imaginou de ver. Pois é, né? Eu estava pensando aqui, quando veremos novamente um estádio lotado? Dia desses, antes disso tudo, eu imaginava assim, puxa vida, eu já vi clássicos com duas torcidas. Hoje em dia, a maioria no Brasil é com uma torcida só por causa da violência. E agora, por causa do coronavírus, não tem torcida e não tem jogo. O futebol está paralisado em todo o mundo. E como a gente sente falta dessas coisas, né? De ver o estádio lotado, de chegar no estádio cumprimentando as pessoas e às vezes até fazendo coisas tão simples que a gente não dá valor. De ir para a feira no domingo de manhã, às vezes mais para conversar fiado do que para comprar alguma coisa. De cumprimentar as pessoas nas ruas, de ir num shopping, de ir no supermercado, enfim, de ter o contato com as pessoas e como isso faz falta. Eu, por exemplo, sinto falta de cumprimentar uma pessoa com um aperto de mão forte, olhando no olho, que bom te revê-lo, prazer em conhecê-lo. Pois é, isso não está sendo possível nesse momento. Mas em breve, com certeza, isso vai passar. E isso depende da colaboração de todos nós, de nos preservarmos, de nos isolarmos neste momento, de ficar em casa, até que a curva dessa contaminação comece a cair, até que a gente fique livre disso tudo. E que depois a gente possa se encontrar e dar um abraço, e que depois a gente possa ver o estádio lotado novamente. E a gente tem que seguir, né, para falar as coisas do esporte, que mesmo com o pessoal isolado, cada um na sua casa, os dirigentes fazendo reuniões em videoconferência, telefone, WhatsApp, os contatos acontecem, porque há o otimismo, há a expectativa de que isso vá acabar logo e que logo o futebol vai voltar em todo o mundo. Então, os times têm que se preparar. Cada jogador treinando na sua casa, daqui a pouco vai poder treinar junto, remarca os jogos e aí o futebol volta. Não acredito que vão voltar os campeonatos estaduais. Para mim, já essa é uma situação perdida. Não acredito de maneira alguma. Não tem clima e não tem condições para isso. Os times que estavam nos campeonatos estaduais, a maioria composta por times pequenos, que têm orçamentos pequenos, são poucos os grandes, são poucos os que têm um orçamento mais abastado, que podem operar no prejuízo. Então esses times não vão ter condições de montar novas equipes para terminar um campeonato para jogar um mês e meio, sendo que contrato de jogador é no mínimo 3 meses. Então eu não acredito, principalmente os sem calendário. Tem que fazer igual a Federação do Amazonas, já decretou logo o final do campeonato, é como se não tivesse existido, e no ano que vem retoma sem o rebaixamento. Eu acredito que isso é o mais justo para os campeonatos estaduais. E vão retomar o Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e assim por diante, não sabemos quando. Enquanto isso, preparação dos times apenas nos bastidores. Eu vou falar aqui dos principais acontecimentos do Vila Nova, do Goiás e do Atlético nos últimos dias. O Atlético dispensou o atacante Christian, prata da casa, e o volante Caio Vinícius, que vem do Fluminense. Situação normal, os jogadores não renderam, então tem que dispensar mesmo. E espero que nesse recesso que o Atlético defina o seu treinador para o Campeonato Brasileiro da Série A, e sequência também da Copa do Brasil. Porque um time que se preze tem que ter um planejamento, tem que ter um técnico, tem que ter um padrão de jogo. E não adianta ficar brincando com auxiliar técnico, por mais que seja capacitado e que tenha futuro. Na hora que chegar o Campeonato Brasileiro, é alto nível. É alto nível fora de campo, em campo, fisicamente, tecnicamente e também estrategicamente em relação ao treinador. Então, não pode brincar o Atlético, ele tem que definir o seu novo treinador. O Vila Nova acabou dispensando 6 jogadores.
nenhuma surpresa nesses 6 jogadores. E, aliás, a gente avisou, eu avisei, por exemplo, em relação ao Celcinho. Meia, ex-jogador de futebol, não quer nada com nada. Jogador que não tem sangue, jogador que não tem raça, jogador que não corre numa bola, que não se posiciona, que não busca jogo, que não tenta um drible. Ele parece que foge dos lances. Então está dispensado o Celcinho e fez o Vila Nova muito bem. Não era nem para ter contratado. Dispensaram o atacante Dimba. Ele uma vez jogou no Vila, não jogou nada, foi dispensado, contrataram de novo. Só falta daqui a algum tempo trazerem um Dimba novamente para o Vila Nova. Liel, fraquíssimo. Christian, fraquíssimo, talvez a maior decepção de todos. Francesco, alguém achou que ia dar certo? Por mais que haja um respeito com o jogador, que fez uma boa passagem no Vila, campeão brasileiro da Série C, também campeão goiano da 2ª divisão, estava de volta, mas não tem condições. Fazia 10 meses que não jogava e o último time foi o Itumbiara, que tinha caído para a 2ª divisão. Então o cara estava num time que caiu para a 2ª divisão, ele iria reforçar a equipe do Vila Nova. E dispensado também o Wallace, 3º goleiro, muito longe da capacidade do goleiro titular o Fabrício e também do reserva Clériston. E o Goiás recusou uma proposta por Léo Senna. 3 jogadores mais uma compensação financeira. O que é que eu acho? Nem sei quanto é essa compensação financeira não. Mas só pelo fato de ter, vou tirar aqui do gancho, viu pessoal, que a gente está gravando aqui, alguém ligou aqui e não tenho condições de atender agora. 3 jogadores, eles ofereceram. De imediato eu digo que isso não interessa. Por quê? Porque geralmente, jogador envolvido nesse tipo de transação, o cara vem por empréstimo até o final do ano, o cara é do Atlético Mineiro, o cara vem só para passar tempo. Dificilmente esse negócio dá certo. Eu não me lembro de uma situação dando certo, por exemplo, como essa no Goiás. Uma vez mandaram o Vitor, lateral, para o Palmeiras. E aí o Palmeiras mandou 5 jogadores para o Goiás. Nenhum rendeu. Uma vez o Fernandão saiu para ir para o São Paulo. Aí mandaram um tal de Carlinhos. Aí o cara não queria jogar no Goiás. Aí inventaram que ele tinha um problema crônico no pé. E o cara jogou até acabar a carreira. Jogou muito tempo. Carlinhos Paraíba. Então não dá certo. O cara não vem com a mesma vontade que ele está lá no time original, que é o Atlético Mineiro. Então, se o Goiás for fazer um tipo de negócio, tem que ser no dinheiro. Ah, mas o Léo Senna, o contrato dele está acabando, senão o Goiás não ganha nada. Faz parte do futebol. Se for só para cumprir o contrato, terminou o contrato, tchau e benção, é assim mesmo que funciona, é a regra. A multa contratual, no caso, que haja algum interesse dentro do período do contrato. Se o contrato venceu e foi embora, que vá, não tem problema. Mas o Goiás tem que fazer a negociação que ele achar correto. Ele não pode entregar o jogador por qualquer preço ou por qualquer negociação, pegando refugos lá do Atlético Mineiro, que será adversário do Goiás no Campeonato Brasileiro, só porque o contrato dele está para acabar. Isso não é justificativa para negociação. Então é isso aí. Eu acho que o Goiás está certo em, por enquanto, não negociar o Léo Senna nessas condições. Se for um dinheiro bom, como foi o do Michael, ou como é a multa, não sei. Tudo é negociado. Aí sim pode liberar o Léo Senna.